A fuga de Obito perante a armadilha de Itachi com o Amaterasu até hoje divide muitas opiniões. Alguns acreditam que foi com a intangibilidade e outros com o Izanagi. Duas habilidades que sim podem muito bem ter salvo a vida do Obito naquele momento, mas a gente sabe é que apenas uma delas foi a que realmente salvou o Obito. Será que foi a intangibilidade? Ou será que no final das contas realmente foi o Izanagi? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Bom, acho que seria interessante antes relembrar um pouco de como funciona cada uma dessas habilidades. O Izanagi faz parte da maior hierarquia de poder do Shippuden, o Omni-Oton. O Omni-Oton não é nada mais nada menos do que jutsus que usam como base a sexta e a sétima liberação da natureza, o Yin e o Yang. Com essa técnica, o usuário consegue negar todos os acontecimentos referente a si mesmo, desde o ponto em que ele ativou o jutsu até o ponto em que ele de fato morre. Inclusive, vejo muita gente falando sobre esse ponto na luta que o Obito teve com a Konan. E sim, a Konan de fato matou o Obito. Ele realmente morreu ali, pois esse é justamente o conceito da técnica. Se você não morre, ela basicamente não funciona. Seu chakra, sua energia é jogado fora. Com isso, tudo o que aconteceu com o usuário é simplesmente negado, fazendo com que ele volte à vida exatamente como estava quando ele ativou a técnica, assim conseguindo pegar seu inimigo de guarda baixa, pois ele de fato acredita que você morreu naquela ocasião. Agora indo para a intangibilidade ou para os mais íntimos, o Kamui, basicamente essa técnica consiste em enviar parte do seu corpo que seriam acertadas pelo inimigo para outra dimensão, seja o ataque ninjutsu, taijutsu ou genjutsu, não importa. A técnica simplesmente vai ignorar a habilidade do inimigo, e apesar de parecerem ser duas técnicas, na verdade é apenas uma, cujo apenas está sendo usada de maneira diferente. Bom, agora que a gente já entendeu como funciona um pouco dessas habilidades, vamos de fato finalmente descobrir qual delas foi usada por Obito, que é a intangibilidade, é claro. O Izanagi naquele momento não poderia ter salvo Obito, porque a técnica não é capaz disso e muitas pessoas compreendem o funcionamento dela de maneira errada. O Izanagi só é capaz de te salvar se você ativar ela estando bem, sem nenhum dano fatal, dano crítico. Você lembra que eu te expliquei que o Izanagi só te salva a partir do momento em que você ativa a técnica até o momento em que você morre? Então, se o Obito ativasse o Izanagi ali com um Amaterasu nele, quando ele morresse, o Amaterasu ainda estaria com ele, porque a técnica não é capaz de negar isso, pois tudo que está com você assim que você morre volta com você. Por exemplo, lembra quando o Flash Reverso toma um tiro na cabeça do Batman e atrasa sua morte com velocidade? Então, vamos supor que naquele momento ele simplesmente usa o Izanagi. Se ele usa o Izanagi com um buraco na cabeça, naquele momento até a sua morte ele sim consegue sobreviver, porém após ele renascer, os danos da bala ainda vai existir nele, porque ele passou a negar sua existência com um buraco já em sua cabeça. Para ele sobreviver, ele teria que ativar a técnica antes de tomar o tiro, para daí sim conseguir negar os efeitos dela. Então por isso que é impossível o Obito ter se salvo do Amaterasu do Itachi com o Izanagi. Mesmo que de fato antes dele entrar ali ele sim assistiu à luta do Itachi com o Sasuke, ele ainda não sabia da armadilha do Itachi, tanto que ele foi pego de surpresa. O fato dele voltar das sombras e pegar a própria máscara já é uma prova cabal de que ele não usou o Izanagi, pois como eu expliquei, o Izanagi sempre te revive exatamente do jeito que você estava quando você ativou a técnica. A luta do Danzou contra o Sasuke, além de explicar isso, também mostra isso. O Sasuke naquela luta literalmente matou o Danzou de todos os jeitos existentes, queimado, explodido, cortado, e mesmo assim ele voltou exatamente do jeito que estava, pois ele ativou a técnica antes. E se o Obito tivesse ativado a técnica antes, a máscara simplesmente iria desaparecer e aparecer no rosto dele sem a necessidade do próprio ir buscar a sua máscara. Além de também ter o fato de que o Obito não morreria facilmente pro Amaterasu. Ele sim é extremamente resistente. Para ele morrer pro Amaterasu certamente demoraria um bom período de tempo, tendo em vista que outros personagens bem mais fracos que o Obito já resistiu ao Amaterasu sem morrer instantaneamente. Agora que a gente sabe que de fato ele não usou o Izanagi para salvar a sua vida, vamos descobrir por que ele usou o Kamui. Bom, indo direto ao ponto, é bem simples.
O próprio autor já falou e deixou isso bem claro que a habilidade que ele usou para se salvar do Amaterasu do Itachi foi de fato o Kamui. Não tenho que negar, é a palavra do criador da obra, o que por sinal não demonstra nenhum tipo de inconsistência. A gente já viu o Obito abrindo o peito para outras coisas, como por exemplo a explosão de papéis bombas da Konan, onde ele abre o peito para resistir a uma parte do ataque ao mesmo tempo em que ele absorve a outra, sendo exatamente o que ele fez ao sofrer o ataque do Amaterasu. Ele absorve a técnica do Itachi ao mesmo tempo em que ele sofre os efeitos dela. Ser o padrão de funcionamento não significa que o personagem seja literalmente obrigado a seguir ela. Ficar fisicamente vulnerável ao fazer uso da intangibilidade não significa que o Obito já perdeu a luta, até porque, como eu falei, ele é extremamente resistente, ele consegue aguentar muita pancada. Ele só evita, até porque ninguém gosta de apanhar, assim como Kakashi em diversos momentos da obra já abriu o peito para receber ataque, pois essa era a única opção, mas nem de longe isso necessariamente significa que a luta acabou. Agora falando sobre um ponto que muita gente provavelmente vai tentar usar para retrucar esse vídeo, é o fato de que quando o Obito sai da escuridão, suas roupas estão intactas, sem nenhum indício de destruição causada pelo fogo do Amaterasu, o que de certa forma provaria que ele usou o Izanagi. Afinal, como eu já expliquei, a técnica de fato retorna com o usuário intacto. E galera, isso é deixado bem claro na obra. O Amaterasu não queima objetos, o que ele queima é seres e chakra. O Amaterasu não é literalmente fogo, a obra deixa isso bem claro. Todos os elementos não são literais, o que eles são é apenas chakra que mudam a sua forma. Por isso que eles não queimaram as roupas do Obito, assim como também não queimou o roupão do Jigen, a roupa da Kaguya ou sequer derreteu a armadura do Madara. O objetivo do Amaterasu é destruir o ser, o chakra, assim como ele, por exemplo, consumiu o fogo do Sasuke ou destruiu a barriga do sapo do Jiraiya, mas nem de longe chegou a começar a consumir o ambiente que estava ao redor da luta do Sasuke contra o Itachi. O único momento em que de fato os objetos são afetados é quando o usuário das chamas extingue a existência das mesmas, pois extinguir algo gera vaporização que consequentemente afeta os objetos. Por isso que as roupas da Karin e do clone do Killer Bee não são queimadas, porque o Sasuke extingue as chamas acima dela, assim como ele também consegue derreter uma kunai que estava em suas mãos. O que causa a destruição dos objetos é a vaporização por consequência da destruição das chamas e não por conta do próprio Amaterasu. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, a sua opinião aí nos comentários e, se possível, considere se tornar membro aqui no canal, pois isso, além de me ajudar bastante, me motiva sempre cada vez mais a trazer novos vídeos.